A gente falou muito do apagão ontem, que foi um problema que preocupou, mas o que promete mesmo ser uma pedra no sapato do governo é o aumento da gasolina e do óleo diesel. De acordo com as projeções divulgadas por economistas e também instituições financeiras, o reajuste anunciado pela Petrobras deve pressionar o IPCA em agosto e em setembro, ou seja, pressionar a inflação, além de diminuir a chance de o indicador fechar o ano dentro da meta, que foi perseguida pelo Banco Central. E aí, neste caso também, não há muito que o governo possa fazer. Embora ele tenha falado sobre uma política de preços que não se atrele tanto ao preço internacional e que possa olhar de uma forma mais intensa a conjuntura aqui no país, quando se fala de petróleo, se está amarrado, né, Alan Gani? Com certeza, e não tem mágica. O problema é que se o governo não desse esse reajuste, corria o risco de começar a faltar diesel no país. Porque o preço baixo não significa que a produção vai aumentar a oferta. Pelo contrário, o preço alto, ele sinaliza a escassez. E se o preço estava baixo e havia um grande consumo para pouca oferta, significava que ia acabar o diesel no país. Não teve como e teve que reajustar os preços porque a realidade se impôs. Não acho que seria a política do governo. A política do governo é segurar o preço até onde dá. Só que essa política, ela tem um preço, ela quase quebrou a Petrobras no passado e também ela gera custos para a sociedade, porque você não vai pagar no preço, vai pagar do lado fiscal. Não teve jeito, teve que reajustar o preço e aí é claro que a população sente. Agora, talvez esse reajuste poderia ter sido, se fosse na regra anterior, ele teria sido mais paulatinamente, e não seria de uma vez e a população não sentiria tanto. É, porque a gente está falando de um reajuste que pode ultrapassar 40 centavos para a gasolina, mais de 70 centavos para o diesel, é bastante, as pessoas devem sentir de um dia para o outro a partir do momento em que ele for implementado. Gustavo Segré, você acha que o governo federal estava beirando a irresponsabilidade ao ficar segurando as rédeas do reajuste baseado numa política que ele tenta ainda implementar aqui no país? Evandro, o governo tem a característica de intervir no mercado e isso não é bom. Quando tem intervenção estatal, o mercado se distorciona. A preocupação não está somente na bomba, senão em tudo que vem depois. Quando aumenta o diesel, aumenta o custo logístico, que é o segundo custo mais importante depois do custo de produção. Então, aumentando o custo logístico, claramente vai ter impacto nos índices de inflação e a gente vai sentir no bolso, não somente quando for encher o tanque de gasolina, sino também quando comprar alguma coisa, quando for no supermercado. Esperamos que esse impacto não seja tão elevado, e vou fazer uma piada para o Piperno, que o Banco Central tenha que aumentar os juros de novo, né? Bom, agora, Fábio Piperno, você acredita que, de fato, o Banco Central tenha que aumentar os juros diante de combustível, que é o que pressiona tanto a nossa inflação aqui no Brasil? Porque a gente está falando do aumento da gasolina e do óleo diesel, mas aí tem uma cascata de produtos e questões que vão sendo também reajustadas a partir destes componentes, hein, Fábio Piperno? Mais uma vez, boa tarde a todos. Segré já ficou rindo esperando a tua resposta ali. Esse reajuste, Segré, mostra que é uma balela a história de que a inflação caiu por conta da ação do Banco Central. Até porque agora a inflação ela vai subir um pouquinho e o Banco Central também não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque aumento ou redução nos preços de combustíveis é um fator que não está automaticamente ligado à atuação do Banco Central. Tem muito mais a ver com fatores internacionais. O que foi, Gani? Não, eu concordo com o que o Piperno está falando. De fato, a política monetária não afeta o preço de gasolina porque é um choque de oferta. Agora, a inflação de serviços, o Piperno, a inflação de produtos industriais, a inflação de demanda, e essa desacelerou por conta do mérito do Banco Central. Não, aí não é mérito. A inflação de serviço, ela realmente é atacada pelas taxas de juros que sufocam todo mundo. Sufocam, né? Então, é o remédio. É o remédio, é exatamente quimioterapia para quem está com gripe. Mas, enfim, voltando à questão dos combustíveis, há um outro fator nisso. O governo, claro que ele não pode dar as costas para a volatilidade dos preços, das cotações nos mercados internacionais. É óbvio que não. Agora, aqui no Brasil há um outro fator que não pode ser desprezado. É que, mais recentemente, as refinarias
passaram a trabalhar com mais de 90% da capacidade instalada. E isso vinha abaixo. O que significa? Significa que, embora o Brasil tenha que exportar ainda uma grande quantidade de diesel e também um pouco de gasolina, o volume produzido aqui aumentou. Aumentando o volume produzido aqui, não há necessidade de se repassar toda a variação do preço internacional. Agora, bom, a gente estava falando muito do apagão e por que fiz aquela comparação no começo aqui da nossa conversa? Porque o apagão foi uma preocupação e é ainda para o governo federal, até que eles possam, de fato, revelar todos os motivos que levaram, né, à falta de fornecimento nesta terça-feira em boa parte aqui do país, mas é um problema que se solucionou, ou seja, a energia elétrica já voltou para essas regiões. Agora, a questão envolvendo os combustíveis não me parece tão simples assim, não é mesmo, Alan Gani? Com certeza, não parece simples e tem um impacto direto no índice de inflação, no IPCA. Acredito que, por hora, o Banco Central ele não vai mudar a política monetária porque foi um choque de oferta. Agora, se essa situação continuar e o Banco Central começa a atacar os efeitos secundários desse aumento do preço da gasolina. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aumento do preço da gasolina e do diesel acaba afetando os custos das empresas. As empresas têm as suas transportadoras e aí é claro que o preço do transporte vai ficar mais caro por conta do combustível. E a empresa, ela pode repassar isso no preço. Então, se tiver aí um mercado de trabalho mais aquecido, atividade econômica mais aquecida, isso pode ser que seja passado no preço e aí você tem um efeito indireto. E aí talvez o Banco Central tenha que agir para combater esse efeito indireto. Você vê muita preocupação nesse efeito indireto, hein, Gustavo Segré? Deveria ter, claro, porque na composição do aumento de preços não é apenas um condimento ou uma ação, são várias. São aqueles pratinhos chineses que o Banco Central, nesse caso como política monetária, autoridade da política monetária, ele tem que ir controlando e ir avaliando como eles se mexem. Mas, de qualquer maneira, me parece válido tomar essa situação que nós falamos ontem, inclusive, em que, segundo o ministro, o problema tinha sido sobre a privatização da Eletrobras. Hoje, outro ministro já indicou que foi um erro técnico que deve ser investigado. Mas não tem nada a ver a privatização do passado com um problema energético de ontem. Mas tem que ser observado tudo, absolutamente tudo. Pessoal, eu quero aproveitar aqui para trazer mais uma pauta do nosso cardápio que chama bastante a atenção nesta quarta-feira e aproveito para mandar um abraço para a nossa audiência e para o Ivanir lá do Morumbi, aqui em São Paulo, que nos acompanha todos os dias, fez questão de contar que está de olho aqui no 3 em 1. Ivanir, saúde e sucesso aí para você, obrigado pela companhia todos os dias por aqui.